Bom, então, boa tarde para todos e todas, né? Sejam todos e todas muito bem-vindas, né, ao seminário semanal do Departamento de Física e da Pós-Graduação em Física Aplicada da Universidade Federal Rural de Pernambuco, né? Hoje nós temos como convidado o professor Giovanni Vasconcelos, né, que vai falar sobre os seus trabalhos que ele vem desenvolvendo há um ano, né, sobre Covid. Né, já tiveram outros professores que fazem parte desse projeto, né, o professor Antônio Murilo, da Universidade Federal de Pernambuco, que está por aqui, e outros, né, que já passaram, falaram sobre esse tema tão importante nos dias de hoje. Né? Então, eu queria agradecer bastante ao professor Giovanni por poder vir aqui. Antes de eu passar a palavra para o Adalto, que vai fazer uma breve introdução aí, né, do Giovanni, eu queria só chamar a atenção para um fato bem importante, né, que o Giovanni, eu estou aqui com a cola, né, foi homenageado com a medalha de mérito, né, do Conselho José. Você me corrige, viu, Giovanni, se falar aqui, José Antônio Saraiva, conselheiro, conselheiro, né, da Prefeitura Municipal de Teresina, né? Você é natural de Teresina, então... natural de Teresina. Então ele recebeu essa homenagem, né, da Prefeitura Municipal devido ao trabalho. Ele deve comentar isso. Então, Adalto, a palavra é toda sua. Ok, boa tarde a todos e a todas. É realmente um prazer, né, apresentar o Giovanni, certo? Nós, né, nos encontramos na graduação, ele em engenharia elétrica e eu em física, né, há muitos anos, que ninguém vai dizer. Alguns pontos. Aqui não é necessário, né? Mas, como eu já disse, né, o Giovanni graduou-se em engenharia elétrica na UFPE, né, e fez um mestrado em física também na UFPE. Passou um tempo em São Carlos, eu creio, não foi o Giovanni, depois, né, orientou-se, né? Mas, né, e depois do mestrado ele foi fazer o doutorado em Chicago e trabalhou com um físico importantíssimo, acho que um dos mais brilhantes físicos, né, do século XX, o Kadanoff, né? E em seguida passou um tempo como pós-doc na Universidade de Ohio e foi bolsista, né, da Fundação Alexander von Humboldt, acho que foi em Berlim. Berlim. E, né, ainda passou um tempo como professor visitante no Departamento de Física da Portland State University, e depois voltou, né? Perdão, antes ele voltou para o Recife, né? E onde uniu o seu Departamento de Física daqui da UFPE, antes de ir para Curitiba. Aí o Giovanni trabalha com coisas muito interessantes, e, né, eu pensei em convidá-lo, Giovanni, para falar do que você andava fazendo sobre fluidos, né? E eu conversando com o Ganderson, nunca teve a oportunidade e acabou você saindo do Recife, né? Aí eu espero que quando passar, né, essa fase, você volte a se interessar pelos fluidos, né? A gente ouvir você falar disso. Então, o Giovanni é um excelente, né, professor, né, muito didático. Vocês vão aproveitar bastante, né, o seminário dele, onde ele vai falar agora das propriedades, né, dessa pandemia, né, que é justamente dinâmica complexa do Covid-19. Tá? Giovanni, sua palavra. Obrigado, Adalto. Obrigado ao Anderson pelo convite. É um prazer. Eu fico emocionado em rever os amigos, né, aí do Recife. Adalto, um amigo querido de longas datas. Temos muitas histórias juntas no Recife, né, Adalto? Na física e fora da física, né? Várias aventuras. Várias aventuras. Então, é um prazer rever a todos, né? Várias pessoas aí com quem eu convivi, tive o prazer, a alegria de conviver no Recife. Então, para mim, é muito, muito gratificante e uma tarefa também de grande responsabilidade, né? Falar para vocês, e especialmente sobre um tema que já foi discutido aqui, como o Anderson mencionou, pelo professor Antônio Murilo, o professor Francisco Almeida, do nosso grupo, da nossa rede, né?
das universidades de Pernambuco e da Federal de Sergipe, então é uma responsabilidade grande e eu fico muito honrado pelo convite, né? Como a Adalto falou, não aconteceu antes, né, mas quis o destino que a gente pudesse se reunir agora, então é uma grande alegria poder participar aí com vocês e discutir um pouco. Eu vou tentar adotar um estilo mais conversacional, né? Estou discutindo com os amigos, sei que tem outras pessoas que assistindo e outras pessoas que vão assistir depois ao vídeo, mas eu vou adotar esse estilo mais de uma conversa com vocês para tentar passar um pouco do que é que nós temos feito, né? Complementando o que os colegas e colaboradores já falaram, e compartilhar um pouco dos nossos resultados e um pouco das nossas impressões também sobre o problema. Então, eu vou pedir permissão para fazer a apresentação da tela, e aí, infelizmente, não vou poder me ver. Ok, então eu vou iniciar o modo de apresentação. Peço desculpa desde cedo, porque eu estava na reunião do colegiado, saí há 5 minutos antes de começar o colóquio. Então, parte da minha capacidade vocal já foi consumida. Eu vou ter que sair um minutinho para cancelar isso. Volto lá e entro no modo da apresentação. Então, é uma grande satisfação, como eu disse, né, poder falar desses trabalhos que nós temos feito e olhando o problema da dinâmica de epidemias, e particularmente a epidemia de Covid-19, sobre a ótica do físico, né, estou falando para os amigos da física e alguns físicos, né, vários físicos da área da física e estatística. Espero que minha voz consiga ir até o final, então vou reduzir um pouco aqui o ritmo. E mostrando como os físicos podem contribuir para o entendimento do problema, né? Um problema que envolve várias áreas, né? Da matemática, da saúde, da biologia, mas os físicos têm um papel importante pelas nossas habilidades, né? Pelo nosso treinamento de olhar um sistema, entender os seus elementos mais básicos, né? E o que é que determina a dinâmica, quais são os aspectos mais relevantes para você entender como o sistema evolui. Então, é nessa perspectiva que eu vou falar, enfatizando algum desses aspectos, né? A existência de leis de potência, né? Algo que os físicos, né, têm uma preferência, especialmente os físicos da física estatística, uma preferência toda especial. O problema desses efeitos eu chamo de oscilação, né? Após uma relaxação, e outros efeitos interessantes que saem de uma dinâmica bastante complexa. Então, é nessa perspectiva que eu vou conversar com vocês. Mas antes de conversar, eu tenho que prestar uma homenagem, então eu vou dedicar em especial esse colóquio à memória do Firmino Soares Filho, o ex-prefeito de Teresina, né, um amigo nosso, amigo da nossa rede Modinterv, que infelizmente faleceu recentemente. E o Firmino a participação dele foi decisiva para o desenvolvimento do Modinterv, né, do aplicativo Modinterv, tal como ele funciona agora. Foi exatamente algo, né, por um lado, a demanda para entender a sua evolução no caso de Teresina, mas os questionamentos que ele fazia sobre o próprio modelo, o que significava, que leitura se podia fazer, que informação relevante para o gestor podia ser extraído. Então, foi dessa colaboração com o Firmino, que começou em maio do ano passado, que o Modinterv se desenvolveu na forma que ele hoje existe. Se não fosse pelo Firmino, talvez o Modinterv certamente não existiria na forma que ele é hoje, como ele foi desenvolvido. Talvez fosse algo mais para uso do nosso grupo de pesquisa e talvez não tivesse tido essa abrangência que nós sempre tivemos a preocupação de querer dar, né, de colocar uma ferramenta à disposição de outras pessoas, de outros pesquisadores, de gestores e do público em geral. Então, eu quero deixar aqui o meu depoimento,
que a participação do ex-prefeito Teresina Firmino Filho foi muito importante para a nossa rede. Então, esse é o meu registro. Talvez vocês possam achar que fica um pouco fora de lugar fazer esse agradecimento aqui, já que eu estou falando para o grupo do Recife, né, Federal Rural, mas o Firmino é um amigo da época de colégio, né, em Teresina, embora não estudamos nos mesmos colégios, mas nunca na mesma época, por outras razões, mas ele estudou no Recife, né, quando eu fui fazer o curso de, como a Adalto falou na introdução, de engenharia elétrica, ele foi fazer economia na mesma época, né, na Federal de Pernambuco, então morou também no Recife, foi amigo pessoal, amigo de turma e amigo pessoal do ex-governador Eduardo Campos, então ele tem essa conexão também com Pernambuco, e eu acho que, como é a primeira vez que eu falo após esse infeliz acontecimento, eu quis aqui deixar registrado meu reconhecimento pela contribuição dele como gestor e também como uma pessoa que olhava para a ciência como uma ferramenta de auxílio, né, para a solução de problemas. Então, eu dizia, antes desse acontecimento, eu sempre reconheci nele um dos poucos gestores que tinha o olhar do cientista, pela sua formação, né, não só na Federal, fez o mestrado na Universidade de Illinois. Então, ele tinha esse olhar analítico, né, muito aguçado, muito preciso nas suas perguntas, nas suas colocações, e isso ajudou a gente a desenvolver o nosso próprio entendimento e como o aplicativo poderia contribuir de uma forma mais abrangente. Então, peço perdão a vocês, mas quis deixar registrado aqui esse meu reconhecimento, esse meu agradecimento ao Firmino por tudo que ele contribuiu no combate à epidemia e particularmente para a nossa rede. Foi uma grande perda pessoal, é uma perda para a rede Modintev, acho uma grande perda para a cidade de Teresina, para o estado do Piauí e uma grande perda para o Brasil. Então, quis deixar registrado aqui esse meu reconhecimento. Então, feito isso, eu queria, então, passar a parte científica da nossa discussão, e um pequeno roteiro é esse. Eu quero só, em um slide, apresentar a nossa rede Modintev, que integra 3 universidades, e, como eu falei, foi muito importante essa colaboração para que a gente tivesse sucesso nos projetos de pesquisa a que nós nos propusemos um ano atrás, né? E a nossa linha de abordagem, então, para descrever a dinâmica, foi diferente do que a maioria fazia, porque nós achávamos que queríamos dar uma contribuição nova, original e relevante, né? Relevante não só do ponto de vista, digamos, estritamente acadêmico, mas que fosse relevante também para a sociedade de alguma forma. Por menor que fosse a nossa contribuição, não queríamos apenas escrever artigos, mas queríamos, de alguma forma, contribuir para o entendimento e devolver, de alguma forma, esse nosso conhecimento para a sociedade, e a maneira que nós vimos que esse modelo de crescimento se prestava muito bem a esse nosso propósito. Então, eu vou descrever com mais detalhes, mas logo o modelo com uma única onda ficou obsoleto, porque a dinâmica é realmente muito complexa e muito rápida, mas corremos um pouco atrás e conseguimos desenvolver o modelo com múltiplas ondas, e vou falar um pouco para vocês desses trabalhos mais recentes e fazer algumas considerações gerais. Então, essa é a nossa rede Modintev, é a rede cooperativa de pesquisa e modelagem da Covid-19 em intervenções não farmacológicas, daí a sigla Modintev. Então, temos nós aqui no Departamento de Física da Federal do Paraná, na Universidade Federal de Pernambuco, o professor Antônio Murilo Macedo, Arthur e Natan, alunos de doutorado do professor Antônio Macedo, lá do Departamento de Física, no Departamento de Estatística, o professor Raidonal Ospina, e um aluno de mestrado, César. Na Universidade Federal de Sergipe, o professor Gerson Duarte e o professor Francisco Almeida, inclusive o Francisco já falou aqui para vocês. E quem quiser conhecer mais detalhes, está aqui o link. Se você clicar no link, né, vai demorar um pouco, mas vai abrir rapidamente aqui a nossa página, e tem várias, né, tem a equipe, que eu não vou, publicações, a repercussão na mídia, ficamos bastante satisfeitos, que eu não vou mencionar aqui, mas algum dos nossos trabalhos teve uma boa repercussão na mídia, nossa contribuição, nossa tentativa de levar
ao público, traduzir para o público em geral os nossos resultados. Então, várias informações estão lá. Eu peço que quem que visitem a página e vejam mais informações. Então, especificamente, o nosso objeto de estudo, também fizemos essa decisão muito cedo, né, nas discussões do grupo, foi fundado 2 semanas atrás. Aquela foto que eu mostrei do Firmino foi quando ele participou do mini workshop da Rede Modintev, que registrou 1 ano, então, da fundação desse grupo de pesquisa e fez uma retrospectiva dos principais resultados. E desde as primeiras discussões, uma decisão que nós fizemos foi de olhar para as curvas de óbitos, né? Porque é uma grande chamada subnotificação, né? Nos casos confirmados, nas infecções confirmadas. Não se sabe exatamente qual é a percentagem dos casos assintomáticos ou de sintomas leves. Então, a gente percebeu logo no início que era muito difícil acompanhar a dinâmica de uma epidemia que já se pronunciava uma dinâmica rápida, olhando uma variável que não refletia muito bem. Então, nas discussões com o Antônio Murilo, não, vamos olhar para óbitos, que há subnotificações, mas em menor grau. Então, tipicamente, essa é uma curva acumulada. Então, no eixo vertical, o número acumulado de óbitos, né? E a gente conta desde o primeiro óbito, o dia que ocorreu o primeiro óbito. Então, o tempo é contado em dias a partir do primeiro óbito. E como é uma curva acumulada, é claro que ela é sempre crescente, né? O número vai sempre crescendo, mas o que nós queremos entender é a dinâmica, né? É um modelo de crescimento, é uma curva de crescimento, queremos entender essa dinâmica. Por alguma razão, agora o mouse ficou no meio, né? O cursor. Mas a primeira coisa que você vê é que ela se divide em 2 regiões, né? Esse ponto TC marcado é o ponto de inflexão da curva, então, antes de descer com cavidade para cima, a segunda derivada positiva é a fase de aceleração, é uma curva de crescimento. A fase da direita é a fase de concavidade para baixo, curvatura negativa é a fase de desaceleração. E o ponto TC é o nosso ponto de inflexão, que é um ponto muito importante no início, porque a derivada dessa curva, vou mostrar logo em seguida, que seria a curva diária, o número de óbitos a cada dia. O ponto de inflexão é o ponto de máxima derivada, então vai ser o famoso pico da curva, né? Mas aí já vê claro que há 2 regimes e você pode classificar de várias formas. Eu não vou entrar em detalhes, mas o famoso número de reprodução RT, que se ouve muito falar na mídia, né, e também em artigos, ele essencialmente mede a aceleração. Então, é uma medida de aceleração reescalada com uma certa escala de tempo para que fique um número adimensional, mas basicamente é uma medida de aceleração reescalada, onde o 0 é 1. Então, a aceleração 0, que é no caso TC, né, é o ponto RT igual a 1. Então, quando há uma aceleração positiva, esse número RT é maior do que 1. Uma aceleração negativa, ou seja, uma desaceleração, é um RT menor do que 1. Então, é importante para medir o regime de aceleração. Mas só esse número em si é difícil eu, pelo menos, tenho uma grande dificuldade de entender o que é que ele representa, né? Fora esse fato de que se está acelerado ou desacelerado. O número, o valor dele. Quando a gente olha para a curva de aceleração, você vê que está pintada de várias cores aí, porque são diferentes sub-regimes de aceleração. E isso ajuda a entender em que estágio da epidemia, por exemplo, uma dada localidade se encontra. Então, a gente já tinha percebido que se a gente tiver uma boa descrição, mesmo que seja efetiva, né, para o fenômeno de crescimento, isso pode nos dar uma informação, uma ferramenta valiosa para entender essa dinâmica de uma forma mais refinada e que, para a gente, traz mais informação do que simplesmente dizer se o RT é maior ou menor do que 1. Então, é nessa perspectiva. E aí, se você usa essa... Eu vou tentar, só um minutinho, eu vou parar o modo de... Me incomoda esse... Pronto. Eu vou deixar o curso fora e entrar no modo de apresentação. Ok. Então, voltando... Você vê que há vários regimes de aceleração, pintado em cor diferentes, quando a aceleração... No regime que a aceleração é positiva, mas a aceleração pode estar crescendo, pode estar decrescendo.
ou no regime de desaceleração, a mesma coisa. Então, a gente consegue caracterizar melhor se você conseguir identificar onde começa e onde termina cada um desses regimes. Eu vou mostrar rapidamente como a gente pode fazer isso. Então, agora a curva superior é a derivada temporal daquela curva, a gente chama só para que vocês entendam, esse número acumulado de óbitos, eu vou chamar pela letra C em função do tempo, então é CT, e, portanto, essa curva de velocidade é dCdt, é a derivada temporal. E está lá o máximo, né, o famoso pico da curva, o ponto de inflexão da anterior, é o máximo dessa curva, e os diferentes regimes. Se nós derivarmos mais uma vez a curva de velocidade, obtemos a curva de aceleração. E essa é mais importante, porque no caso da epidemia, a velocidade é sempre positiva, né? Agora, a aceleração é que tem os vários regimes. Então, você vê o regime de aceleração positiva, mas pode ser crescente, decrescente, aceleração negativa da mesma forma. Então, tendo um modelo matemático, é possível calcular esses pontos, porque são pontos que a primeira derivada é zero, inflexão, a segunda derivada é zero, a terceira derivada é zero, que é a terceira derivada é chamada o arranque, né? Então, tendo o modelo, a gente pode obter essas fórmulas e, a partir do modelo, tentar precisar, né, ajusta o modelo aos dados empíricos, e a gente tenta analisar em que regime está. Isso é importante para a gente, né, entender a dinâmica, e também, em alguns casos, para o gestor, para saber em que regime a sua localidade está, ou que regime ainda ela precisa atingir, etc. Então, essa é a perspectiva. Então, o modelo mais simples, ou a classe de modelos, que eu diria mais simples para descrever esse tipo de permitir esse tipo de análise que eu mencionei, são os chamados modelos de crescimento. É uma equação diferencial de primeira ordem bem simples, né? Então, C, como eu falei, o número total pode ser o número de casos, né, de infecções ou de mortes, aqui vai ser sempre o número de óbitos. Então, o dCdt e o f de C é chamada taxa de crescimento. É aí que está toda a dinâmica, está nessa função f de C. A vantagem, então, dessa descrição fenomenológica ou efetiva é que a gente não vai tentar descrever a dinâmica microscópica, né, como, por exemplo, a Dalton está acostumada a fazer, em tentar modelar um sistema de agentes, de redes, um método de Monte Carlo, e tentar ver o que é que, né, os parâmetros influenciam, as diferentes taxas influenciam a dinâmica. A gente vai tentar descrever toda essa complexidade através de uma única função. E tem várias vantagens desse tipo de abordagem. Claro que tem as limitações, mas tem muitas vantagens. É uma história longa nesse modelo de crescimento, que são modelos de população, dinâmica de população. Um dos primeiros é o modelo logístico, o famoso modelo logístico, introduzido por Pierre Verhulst, veja aí, 1838, que foi um modelo feito em resposta, vamos dizer assim, a Malthus, né, que previa o crescimento exponencial. Então, se olharmos só o termo em vermelho, assinalado com a seta em vermelho, esse é o crescimento exponencial da população. Mas isso vamos colocar no ecossistema, por exemplo, né, num certo ambiente, um certo habitat, mas sempre vai haver uma certa competição. Então, esse produto C vezes C, você pode pensar que são dois indivíduos competindo pelos recursos, e isso é o termo de competição. Quando a gente agrupa, está aí a famosa equação logística, que contempla esses dois principais efeitos, vamos dizer assim. Certo? Como eu falei, é um modelo interessante, né, por várias razões. Uma delas é porque tem uma solução exata, simples, né, que você pode analisar todo. Mas, por outro lado, tem sérias deficiências, né? E uma delas é exatamente o fato de que o crescimento é muito rápido, o crescimento inicial aqui, slow growth, logo no início, né, é um crescimento lento, mas depois ele cresce exponencialmente. Ou seja, a coisa exponencial que demora a crescer, mas quando cresce, né, é muito rápido. E, da mesma forma, ele vai se aproximar desse platô, eu esqueci de mencionar, mas esse número K é a capacidade máxima, no caso da dinâmica populacional, que um determinado habitat pode acomodar. E no caso da infecção, esse será o número máximo, né, o final da epidemia, o platô, seria o número total de óbitos ou o número total de casos. Então, esse é o final, esse K. Né. Essa aproximação para o platô do modelo
logístico também é muito rápida, é exponencialmente rápida, como está descrito nessa segunda equação. E, além disso, ela tem essa propriedade de ser simétrica, né? Se a gente derivar, está vendo? A derivada vai dar uma parábola, né? Perdão, isso aqui já é a parábola, né? A taxa de crescimento, então ela é simétrica, né? Derivando essa curva, você obtém a parábola que é simétrica. Quando se olha para os dados, né? A maioria dos dados de epidemia, independente de ser Covid, mas particularmente a Covid, elas não são simétricas em relação a esse ponto de inflexão. Né? E, em muitos casos, não tem um crescimento exponencial, nem tem essa aproximação rápida, essa saturação exponencial para o platô. Para os estudantes de física, eu já sempre nessas palestras eu faço questão de mencionar que este final aí, essa aproximação ao platô da forma exponencial, é exatamente a equação da carga do capacitor. Então, o capacitor se carrega exponencialmente rápido. Se você analisar, vai ser a mesma forma da equação do capacitor nesse regime de tempos longos. Mas os dados, infelizmente, não são assim. Então, você precisa complicar o modelo, né? Na esperança de capturar mais a complexidade do problema. Então, rapidamente, uma outra forma de abordagem semelhante, né, tem o mesmo DNA que os modelos de crescimento, são os modelos de compartimento. Esse é um slide que eu pedi emprestado do professor Antônio Murilo. Então, as três classes, né, nós temos as pessoas, você divide a população pelo menos em três categorias: os suscetíveis, né, são suscetíveis a serem infectados, os infectados, e os recuperados ou removidos da dinâmica. Pode ter duas classes, os que ficarem imunizados, ou, infelizmente, aqueles que vierem a óbito, você pode separar esses removidos da dinâmica, a classe R. São equações diferenciais também simples, e eu não vou entrar em detalhe, mas, digamos, esse é o modelo mais utilizado pelos epidemiologistas. O problema é que ele herda, porque tem esse mesmo DNA, herda também algumas das deficiências do modelo logístico, né? Particularmente aquele crescimento exponencial ou comportamento exponencial nas duas pontas. E não, esse modelo simples que está aí, né, não vou comentar os parâmetros, beta, gama, né, mas com esses parâmetros constantes, você, por exemplo, vai ter muita dificuldade de ajustar um dado empírico de Covid-19. Então, você tem que complicar o modelo para torná-lo mais realista. Por exemplo, adicionando mais compartimentos. Esse é uma forma típica, né? Esse aqui é um modelo de 8 compartimentos, né? Às vezes o modelo fica tão complexo que eu coloquei essa citação aí de um artigo interessante, que é um manifesto sobre como a gente deve entender os modelos, né, em geral, né? Mas esse é sempre esse dilema. Se você adicionar muito, não é nem complexidade, muita complicação ao modelo, né? Complicação, né? Ser complicado não é sinônimo de ser complexo. E, às vezes, você perde um pouco essa capacidade de identificar qual é realmente a dinâmica, os fenômenos mais básicos, né? Que é o que o físico, em geral, procura entender. Então, um modelo como esse não me atrai, porque você tem que fazer todas as simulações, né? Imagine quantos parâmetros tem. Você vai conseguir ter uma capacidade muito maior de descritiva do que o modelo CIR padrão, né? Mas o preço é alto, e eu acho que isso termina cobrindo um pouco do que é relevante, né? Então, a gente vai complicar o modelo, mas para capturar a complexidade. Então, é um modelo de crescimento. Então, esse é o nosso principal modelo hoje de estudo. É o que nós chamamos aí, eu vou dar o crédito ao professor Antônio Murilo, que sugeriu esse nome, né? A minha sugestão era outra, mas já se confundia com outro nome que era usado. Então, para evitar a confusão, ele sugeriu, eu achei muito oportuna, de que esse é um modelo logístico beta, porque o lado direito da equação é a distribuição beta, uma das distribuições beta. Então, isso é apropriado. O que é que nós fizemos? Não é um modelo, não é nosso, né? O modelo já tem aí 20 anos ou mais. Eu estou omitindo, mas é claro que do modelo logístico até esse aí tem várias etapas, né? São muitos anos. Cada um desses códigos, o que é que foi feito aí foi adicionar esses expoentes. Tem o expoente Q, o expoente alfa e o expoente P. Em cada etapa foi se adicionando um expoente, por exemplo, né? Em cada caso, por exemplo, o caso em que Q
igual a 1 e P igual a 1 foi o primeiro modelo logístico generalizado, modificado após o padrão, que é o modelo de Richards. Depois, outras pessoas foram considerando outras combinações de parâmetros. Então, é um modelo, ele é rico porque ele consegue capturar aqueles fenômenos que eu mencionei antes. Então, temos esse parâmetro Q, o parâmetro alfa e o parâmetro P. O parâmetro alfa é mais simples de entender, ele simplesmente dá conta daquela assimetria. Lembra que o modelo logístico é assimétrico. Então, quanto maior o alfa, mais assimétrico ele vai ser, mais rápido ele diz, a curva vai se entortar, vai se empenar em direção ao platô e quebra a simetria. E eu vou discutir os outros parâmetros mais adiante. Né? O primeiro caso é exatamente... Mas veja, a gente só complicou o termo de crescimento da esquerda e o termo de competição. Complicou entre aspas, né? Nós tentamos generalizar para capturar, ter a capacidade de capturar uma dinâmica mais rica. E quando o C é próximo de zero, você negligencia, despreza o termo de competição, então, veja, o crescimento é C elevado a Q, então não é mais o crescimento exponencial simples. Então, temos vários regimes. Por exemplo, se o Q é zero, a taxa de crescimento é constante, né? Então, a velocidade é constante. Se o Q é 1, esse é o regime exponencial. E entre 0 e 1 é o regime subexponencial. E se você resolver, é fácil de resolver essa equação. Está aí a solução exata, é uma Q exponencial chamada, mas é essencialmente um crescimento polinomial. Então, e isso foi verificado logo no início, antes da gente começar a usar esse modelo foi usado em outras epidemias, inclusive, mas em Covid, né? Antes das pessoas usarem, eu acho que já haviam notado outros estudos, inclusive do meu colega aqui, Marcos Paines, que o crescimento daquelas curvas epidêmicas, no caso da Covid-19, em muitos casos, talvez até na maioria, não é exponencial, é mais um crescimento mais lento, polinomial, que tem um pouco a ver com as medidas de mitigação que são introduzidas logo no início. Se você introduz medidas para tentar frear ou diminuir a propagação do vírus, é razoável que esse crescimento não seja tão rápido quanto no caso em que, né, nada é feito e a epidemia segue seu curso. Então, veja como esse parâmetro que é importante para caracterizar a dinâmica do crescimento inicial. Por outro lado, se aproximando do platô, essa curva em azul, essa equação em azul, é para tempos longos. Então, você mostra que, especialmente esse azul de baixo, no quadrado em verde, que a aproximação é por lei de potência, né? Ela se aproxima do platô, não exponencialmente rápido, mas polinomialmente lento, certo? E, então, isso tem graves implicações. Então, em resumo, esse é o modelo, certo? A curva em azul é o crescimento que é exponencial no início. Eu não falei, mas você sempre pode, tem esse crescimento linear próximo do ponto de inflexão, já que a derivada é zero aí. Ou a segunda derivada, perdão, aí é o ponto de inflexão, né, o pico da curva, aceleração anula, e depois tem a saturação que se dá dessa forma polinomial. Então, a importância desse modelo, por isso que ele captura essa complexidade com esses pequenos ajustes. E esse modelo, então, ainda tem a vantagem, que eu não vou mencionar aqui, que tem uma solução exata, certo? Em termos de funções especiais, mas é função de Gauss, né, função bastante simples. Então, isso facilita a aplicação em ajuste de curvas, e tanto assim que o modelo foi implementado nesse aplicativo ModInterv que eu mencionei, né? Então, ele estava lá na primeira versão, a versão 1.0, você entrava no aplicativo, você pode baixar ou simplesmente clicar nesse link, eu não vou entrar lá agora, porque demora um pouco para carregar, mas você pode clicar no link, e ele vai abrir uma página, então você pode instalar no seu celular, se tiver um celular com sistema de operação Android, está disponível para celular, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, tem a versão em português e inglês. Então, essa foi a nossa contribuição, e foi um pouco daquela interação que eu mencionei no início com o Firmino e com o grupo da prefeitura que estava fazendo análise de dados, que a gente queria disponibilizar essa ferramenta para todos. E se você entrar lá, podia fazer, né, até então, isso são curvas acho que de até agosto, né, antes, porque isso é modelo de uma onda, não tinha, na Europa não tinha a segunda onda ainda, mas veja que a curva preta é a curva teórica, o ajuste é muito bom, o ajuste é feito na curva acumulada, e quando você olha a derivada,
ajusta muito bem. E a curva verde é difícil de ver, mas no inset é exatamente a previsão daquela lei de potência. Então, você vê que o decaimento após o pico se aproxima muito de uma lei de potência. E esse parâmetro P governa a rapidez. Quanto maior o P, mais lento. P igual a 1 é o decaimento, agora na curva de área seria o decaimento exponencial. E P maior do que 1, ele vai se afastar do regime exponencial e, portanto, ser polinomial. Esse decaimento é mais lento. Isso tem muitas implicações. Esse é o artigo que relata esse modelo. O artigo foi escrito em julho e foi publicado agora no início do ano. Mas em julho de 2020, a gente já sinalizava, antes de ter, né, aquela segunda onda, que eu vou mencionar agora nesse final, a gente já mencionava que esse comportamento lento da lei de potência representava um risco adicional, porque quanto mais lento é o decréscimo, né, mais tempo leva para a epidemia ser controlada e maior o risco da ressurgência, do recrudescimento. Né? Então, e esse parâmetro P dava essa sinalização para a gente. Então, é só para mostrar como esses comportamentos mais básicos têm uma relevância também para, né, as autoridades, se você quiser analisar. E você pode fazer isso para o Brasil também, né? Então, nós fizemos no Brasil, até antes de começar a segunda onda, por exemplo, para todos os estados, é um trabalho interessante, está para ser publicado nessa revista, foi apresentado no Congresso e vai sair numa revista agora, que a gente fez a classificação, segundo aquelas cores que eu mencionei lá no início, todos os estados da federação. E comportamento que vocês vão lembrar, né? A epidemia, começou mais rápida, mais acelerada no Norte e Nordeste, mas foi freada, né, por questão de necessidade, medidas mais rigorosas, frearam mais rapidamente. E o Sul foi o contrário, o Sul começou muito bem e depois relaxou um pouco. Está aqui Santa Catarina, certo? O Paraná foi muito parecido. O crescimento aqui, que é igual, essa curva verde aqui é igual a zero. Aqui tanto aqui no Paraná quanto em Santa Catarina, era um crescimento linear. E, de repente, 2 meses depois, foi que entrou no regime exponencial, enquanto o Ceará já começou no regime, o que... esse aqui ainda é igual a 1, então é o crescimento exponencial, certo? Mas depois ele satura. Então, esse tipo de análise ajuda a entender, né, os diferentes padrões de evolução, e é uma ferramenta mais rápida e mais eficaz do que você fazer com aqueles modelos de múltiplas equações diferenciais para tentar. Você não consegue nem calcular exatamente aqueles pontos que distinguem os regimes de aceleração. Então, fazendo um pouco de propaganda. Mas o problema é que nós tivemos que parar em agosto aqui, né, porque muitos já começavam, e lá também, na Europa, né, a partir de agosto, houve a famosa segunda onda. E aí, depois de muita discussão, vimos que podíamos manter a estrutura básica do modelo e descrever a ocorrência de ondas ajustando os parâmetros. Então, fizemos os parâmetros dependentes do tempo, então o Q passou a ser dependente do tempo, da mesma forma alfa, P, etc., para representar a mudança nos parâmetros epidemiológicos. Né? Então, se houve uma segunda onda, então houve uma primeira onda, houve um certo controle, esses parâmetros reduziram, ou a propagação reduziu, depois, né, esse controle foi relaxado, as medidas foram relaxadas, as pessoas, a população do lugar não se... estavam um pouco cansados, então não obedeceram tanto as medidas de controle, não importa, as razões são complexas, mas mudou, aí foi para outro patamar. Então, a gente usa uma função também logística, né, para descrever cada um dos parâmetros. Então, esse é o parâmetro dependendo do tempo, mas a EDO, então, assim, a estrutura básica, os 2 termos são presentes, crescimento. E aí, quando você faz a integração numérica, infelizmente não tem mais solução exata, você vê a curva com quase o primeiro semi-platô e o platô final, no caso, 2 ondas, e quando toma a derivada, claramente as 2 ondas. Então, passamos a fazer a implementação computacional desse modelo. E com o Arthur Brum, do Departamento de Física da Federal, estudante de doutorado do Murilo, implementou isso no ModInterv, que nós chamamos de ModInterv 2.0, que faz a segunda onda. Então, se você entrar hoje no ModInterv, vai ver a primeira opção é esta de segunda onda, que eu vou mostrar algumas figuras, mas tem lá um link para a primeira onda, o modelo com uma única onda. Se você vai considerar uma cidade, um país que claramente não teve uma segunda onda ainda,
o primeiro modelo é mais rápido, né? Esse modelo, você vê quantos parâmetros tem, porque agora os parâmetros são 5, cada um deles tem 2 patamares para 2 ondas, você vai ver que o número de parâmetros cresce. Mas o modelo converge muito bem, né? Então, esse é um trabalho recente que está submetido e precisa ser agora atualizado, porque eu vou mencionar que a dinâmica é muito rápida, né? Evolui muito rapidamente, mas quando a gente faz o ajuste, por exemplo, para a Alemanha, né, o ajuste de segunda onda é muito bom. Até ele vai procurando aqueles parâmetros, 2 patamares, e o ajuste é muito bom, tanto nas 2 curvas, né? Então, é impressionante a qualidade do ajuste. E, para o caso do Brasil, o ajuste é um pouquinho mais difícil, porque essa segunda onda não está ainda bem desenvolvida, não está completa, então você vê que o pico não está completamente formado, o modelo tem uma certa dificuldade de localizar o segundo pico, mas é um ajuste satisfatório. E esse tipo de análise permite a gente classificar, pelo menos de maneira qualitativa, o que nós chamamos de segunda onda padrão. Teve uma primeira onda, ela praticamente arrefeceu, né? Praticamente parou, e depois, alguns meses depois, está vendo aí, vem a segunda onda. No Brasil, foi um comportamento diferente, Brasil e outros países, né? Em que, veja, o mínimo, né, que é quando a segunda onda está começando, ou a primeira onda está terminando, seria o mínimo dessa curva da direita, da curva de Ayre. O mínimo se dá por volta de 500, então havia 500 óbitos por dia, quando a curva volta a reacelerar, né, ou volta a acelerar. Então, é nesse sentido que a segunda onda começou antes da primeira terminar, né, simplificando a descrição. Então, esse é um comportamento que é anômalo em relação ao que você esperaria. As medidas de controle, né, foram eficazes, reduziram os óbitos e os casos a um número baixo por algum tempo, e depois você não consegue manter isso por muito tempo, até que tenha, né, vacina e tudo. Você vai ter que abrir, né, a economia, permitir que as pessoas circulem, e isso dá chance do vírus, né, acelera esse padrão de contaminação. Mas o Brasil foi diferente, né, nesse sentido. Então, nós estamos aqui anômala, a ocorrência dessa segunda onda é anômala comparado com os casos mais clássicos. E aí você pode fazer a extensão para quantas ondas quiserem agora, né? Então, tem 2 patamares, 3 patamares, 4, etc. Aumenta o número de parâmetros, então a dificuldade agora é mais numérica, né? Não é mais conceitual nem matemática. Mas com um pouco de esforço e com o trabalho do Arthur também, ele consegue ajustar, por exemplo, com 3 ondas. Veja aí o caso dos Estados Unidos e do Irã, é mais impressionante ainda, né? Você vê 3 ondas muito bem caracterizadas, ele consegue identificar com boa precisão a localização dos máximos, dos mínimos, intensidade relativa, então você vê que as 3 ondas foram progressivas, no caso do Irã. Essa segunda onda dos Estados Unidos foi meio anômala, tá vendo? Ela também começa a crescer quando estava na ordem de 500 mortos, não foi uma segunda onda anômala, se você pensa naquele tipo de análise. Então, ele ajuda bastante, não só a fazer o fit da curva, mas também extrair essas informações, permite comparação, né? Você ganha um entendimento maior sobre o que está acontecendo quando usa esse tipo de abordagem. E nós estamos agora fazendo a atualização daquele mapa, né? Eu mostrei o mapa do Brasil de agosto do ano passado, que era só uma onda, né? Alguns estados ainda estavam naquela fase inicial de crescimento exponencial, pelo menos crescimento acelerado, aceleração crescente, outros já estavam indo para o final, aquela cor azul. Pernambuco estava indo muito bem, né? E, de repente, né, houve a segunda onda e já a terceira onda, né, em vários estados também. Se você olhar que Santa Catarina é talvez o mais evidente, está vendo a segunda onda bem pronunciada. Quando foi feito esse gráfico, acho que foi uma semana atrás, a terceira onda não tinha atingido ainda o seu pico. O Paraná, a segunda onda, é um pouco mais sutil, né, não foi tão pronunciada, mas você vê que há um pequeno bump, se você quiser chamar assim, depois a terceira onda foi mais evidente. A Sergipe, né, teve aí, dá para ver claramente que houve uma segunda onda pequena e a terceira onda está sendo mais intensa, né? Esses são dados de uma semana atrás, ou 2 semanas atrás. Mas você que ajuda bastante a fazer esse panorama. E nós gostaríamos, então, você pode agora comparar, né? Fizemos para a maioria dos estados, para tentar entender, por exemplo, no Nordeste, quando nós fizemos isso aí,
poucos estados tinham a segunda onda, ou a terceira onda, melhor dizendo. Só acho que Sergipe. E você veja que a segunda onda em Sergipe, se você, eu não tenho os dados aqui, mas podem olhar, acessem lá o Modintef, vocês vão ver também Pernambuco. A segunda onda é menos intensa, tá vendo? A segunda onda a terceira pode até ser mais, mas a segunda, já em Santa Catarina, a segunda onda foi um pouco mais intensa do que a primeira. Então, a gente quer entender um pouco isso, né? O que é que leva a um determinado padrão de comportamento por estado ou por região. O Nordeste, aparentemente, a segunda onda, em média, né, olhando para os vários estados, foi menos intensa do que a segunda onda do Sul e Sudeste. Então, o que é que levou a isso? Claro, tudo isso tem a ver com as medidas, quando foram implementadas, se foram bem-sucedidas e não. Qual é a história, né? O fato de que os estados do Nordeste começaram com uma intensidade muito maior, né, uma crise inicial muito maior, depois conseguiram um certo controle. Então, tudo isso é como se o presente depende do passado também, né? Então, está refletido nessa dinâmica, na memória até da população, que eu achei muito complexo, né? Tem o vírus acoplado ao comportamento da população. Então, a gente tenta capturar essa complexidade com esse tipo de análise, né? Então, eu vou concluir agora, aqui só dar esse panorama. E aí vou fazer algumas, né, repetir o que eu já disse, que no caso de epidemia, como também outros sistemas fixos, nós sabemos bem, né, essa complexidade da dinâmica se manifesta, por exemplo, pelo comportamento de lei de potência. Quando você esperaria que o simples, entre aspas, seria um comportamento exponencial ou na subida ou na descida, né, no caso da curva diária, a gente vê que pela complexidade das interações, você tem medidas no início que podem frear o crescimento exponencial. O contraponto é que se você relaxar, se você mantém medidas muito efetivas, muito rígidas, você vai frear, né, vai causar um decréscimo mais rápido, se espera, né, mais próximo do exponencial. E quando você relaxa, esse decréscimo é mais lento. Então, está nessa complexidade do sistema, porque envolve esse componente vírus e ser humano. E essa é uma maneira de olhar e tentar caracterizar essa complexidade. É por isso que a gente dissemos lá no artigo que eu mencionei, no Scientific Reports, que o risco existe, não é novidade, mas quando você evidencia isso através de uma análise matemática, né, simples, mas ao mesmo tempo, como eu posso dizer, sofisticada, né? Parece um contrassenso, mas não, é matematicamente sofisticada, porque tem toda uma análise por trás. Você mostra que o risco persiste do início ao fim. Se você controlou bem, claro, você tem que tentar manter um certo controle, né? Não pode deixar tudo fechado por muito tempo, porque a população não vai nem sequer obedecer. Mas o risco permanece porque se o comportamento, o decréscimo da lei de potência, né, pode vir a rebordosa. Né? Então, é essa análise. E esse uso combinado de modelos de crescimento, tá? Porque, na verdade, a gente usa vários modelos. Cada um daqueles parâmetros, quando ele é feito igual a um, tem um nome, o modelo muda de nome, né? Foi quem inicialmente analisou o modelo. Então, para cada caso, a gente vê qual é o modelo mais... O BLM, é o modelo logístico beta, é só quando você já está se aproximando do platô que ele vai funcionar. Então, você vai testando os modelos, ver qual que mais se aplica, e vai caracterizando os regimes, e com isso vai aprendendo sobre a dinâmica. E consegue prever, né, em que estágio você está, em qual que você pode almejar com as medidas, etc. E aí tivemos que adaptar os modelos para descrever esse fenômeno de múltiplas ondas, né, que era esperado, mas não era certo, porque várias epidemias têm isso, né, mas muitas delas têm por efeito sazonais, né, mas essa não é por efeito sazonal, é exatamente essa relaxação do sistema, né, quando as medidas são relaxadas. Isso aconteceu também na gripe espanhola, né, em 1918. Nos Estados Unidos se estima que foram 3 ondas, né, no espaço também de 1 ano e meio, 2 anos. Então, esse é um fenômeno que era esperado, ou era uma possibilidade. Você lembra da discussão, ainda em abril ou maio do ano passado, já se falava no risco, né, de uma segunda onda, mas era uma possibilidade distante. De fato, se confirmou a terceira,
e a quarta onda. Então, esse tipo de análise nos ajuda bastante. E a minha mensagem final, né? Repetindo que esses modelos simples ajudam a capturar, ou podem capturar, a complexidade da dinâmica. A gente tem um certo controle sobre, né, o entendimento, né, aquelas soluções exatas, fazer análise assintótica, né, coisas que os físicos sabem fazer, os matemáticos, né? Então, isso ajuda, às vezes, até mais do que esses modelos muito complicados, porque tem tantos parâmetros, né? Os modelos, eu não falei aqui, outra classe muito importante de modelos são os modelos de agente. Você representa uma população sintética, isso é a praia do Adalto, ele adoraria fazer isso, é que não fez. Você faz um modelo Monte Carlo, né? Pode ser on-lets ou off-lets, fora da rede, você representa uma cidade, um país, né, as pessoas, tem uma dinâmica de Monte Carlo, qual é a probabilidade de um S virar I, do I virar R, etc., e você simula toda uma cidade, mas você tem 2 centenas de parâmetros para controlar, os parâmetros demográficos, os parâmetros da epidemia, e isso traz informação, tem uma flexibilidade maior, né, mas, ao mesmo tempo, esconde um pouco dessa dinâmica mais básica. Então, você tem que ter usar todos os recursos que você dispõe, né? Cada grupo contribui da maneira que melhor acha que pode, né? Que está mais apropriado para as suas aptidões e treinamento. Então, a nossa foi via esse caminho, mas nunca é demais enfatizar, né, que simplificar demais é arriscado, né? Então, você tem que ser, como já dizia Einstein, né, você tem que ser simples, fazer o mais simples possível, mas não mais simples do que isso, né? E outra frase que eu, pesquisando sobre a frase do Einstein, né, ele não disse exatamente assim, essa maneira foi dita por um jornalista quando relatou a conversa ou o artigo do Einstein, né, o texto do Einstein, mas essa foi a versão que ficou conhecida, né? Devemos fazer os modelos mais simples possíveis, mas não mais simples do que isso. E uma outra coisa interessante que vale a pena lembrar nesse contexto da epidemia, de complexidade da dinâmica de epidemias, é que a oversimplificação, né, ou a sobressimplificação também tem seus riscos, né? Que tanto a sobrecomplicação pode, né, confundir, esconder a dinâmica, e a supersimplificação tem o mesmo risco. Então, tem que ter sempre esse critério e ser muito exigente com as suas análises, né, para saber até que ponto elas são confiáveis e até que ponto elas têm validade, né, e não querer emprestar a elas uma validade que elas não têm. Isso é uma tendência, é uma tentação, às vezes, né, de pessoas que fazem modelagem e já projeta, a partir dos dados atuais, o que vai acontecer no próximo mês, e a chance de você estar errado é muito grande, né? A outra, só para encerrar, que eu não podia deixar de mencionar aqui, a outra sobressimplificação ou simplificação exagerada que eu vejo muito nessas discussões é a simplificação que envolve a componente política, né? A famosa politização do vírus, né? Que o Dr. Tedros Adhanom já alertava há um ano atrás, né? Então, pessoas tendem a olhar para os dados ou para as curvas, cientistas e não cientistas, né, já com um certo pré-julgamento com base na sua expectativa, nas suas preferências, de um lado ou de outro, do meio, de cima, de baixo. E a minha avaliação ao longo desse ano é que usar a lente política para tentar analisar a dinâmica de população, em muitos casos, embaça mais do que ilumina. Então, eu considero essa uma classe, é um risco de supersimplificação, você tentar atribuir coisas onde ou comportamentos que o vírus não obedece. Bom, no mais, era isso que eu tinha para falar, né, discutir com vocês. Agradeço bastante a atenção e fico aberto a conversas aí com os amigos. Obrigado. Opa, Giovanni, agradeço muito o seminário, ótimo seminário, né, muito interessante. Eu estou até aqui com o aplicativo aberto, aqui, vendo como é que está Pernambuco e vendo aqui Minas Gerais, minha terra natal, né, como é que a coisa está.
Bom, eu vou abrir para perguntas, né? Quem tiver querer fazer pergunta pode fazer diretamente, pode abrir o microfone e fazer pergunta diretamente ao Giovanni. Pada levantou a mão aí. Pada, por favor. Pronto? Você abriu já para a pergunta? Sim. Sim. Então, Giovanni, parabéns pela apresentação, excelente. Eu gostaria de fazer só um comentário, não é uma pergunta. Por favor, e complementações, né? Por favor. A complementação. Quando você apresentou o modelo de crescimento, me ocorreu, e eu provavelmente vou usar esse argumento no futuro, né, nas apresentações, que tem uma analogia muito interessante com a função beta, não da teoria de probabilidade, mas a função beta de grupo de normalização. Já que isso aqui é um ambiente de físicos, né, eu acho que todo mundo vai lembrar, né, que a beta, lá no grupo de normalização, é a derivada do parâmetro de acoplamento em relação a uma variável de escala. E a equação, se você olhar a equação do crescimento, lembra bastante, né, a equação do grupo de normalização, até na interpretação. Porque essa equação do grupo de normalização, ela pode vir de vários modelos que são, no detalhe, bem diferentes. Modelo de Ising de primeiros vizinhos, de segundos, de terceiros, né? E no final, a descrição efetiva, em termos dessa função beta, ela independe desses detalhes. Então, você pode começar com um modelo de altíssima dimensionalidade, do ponto de vista de detalhes microscópicos, um modelo de agentes, como você mencionou, e no final tem uma descrição tão simples quanto, por exemplo, esses modelos de crescimento que aparecem. Eu estou comentando isso, que em vários colóquios aparece essa pergunta, né? Como é que você interpreta parâmetro P e parâmetro Q do ponto de vista, por exemplo, de um modelo de compartimento? De agente. Né? Ou de agente. Ou de agente. Se você fizer um lockdown, né? Como é que você interpreta os seus parâmetros P e Q alfa em termos do lockdown ser intenso, não ser intenso? Então, você consegue fazer previsões desse tipo? Então, e a gente sempre diz, não, isso é muito difícil, porque o modelo ele é um modelo efetivo, ele é fenomenológico, né? A gente usa esse termo fenomenológico, mas na física essa coisa não é assim tão estranha, né? Porque é claro que as funções beta muitas vezes podem ser reduzidas, no caso do modelo de Ising, você tira da teoria Φ4, que é uma teoria de campo, né? Não tem nem a estrutura de modelo de Ising, e no final você fica com uma descrição que é muito parecida no espírito que os modelos de crescimento. É isso aí, obrigado. Obrigado, Antônio Murilo, pelos comentários. Realmente muito interessante essa perspectiva de grupo de normalização. Eu vou só me permitir fazer dois comentários aí para o público, né, que a gente está, nas discussões com o Antônio Murilo e com o resto do grupo, tentando até olhar essas diferentes curvas do ponto de vista de universalidade, né? De classe de universalidade ou de regime de universalidade, tentando reescalar essas curvas, um pouco nessa linha, não é exatamente, né, no termo da função beta, mas é um pouco nessa linha de tentar, né, reescalar, né, deixar tudo em grandezas adimensionais, reescalar, ver o que é que realmente é universal, ou quais são os comportamentos mais comuns, pelo menos, né? Então, é nessa perspectiva também de física estatística. Eu acho que esse olhar do físico estatístico, de generalização, né? Diagrama de fase, nós estamos tentando construir certo diagrama de fase, então, isso eu acho que vai ser, sem dúvida, muito rico. Obrigado. E o último comentário sobre a interpretação dos parâmetros. Essa realmente é uma coisa difícil, né? Alguns, talvez, eu diria, sejam mais fáceis. A gente tem um trabalho sobre isso, né? O nosso primeiro trabalho, de tentar argumentar qual é a consequência sobre os parâmetros dessa medida, pelo menos de forma qualitativa, mas um deles é exatamente aquele parâmetro Q, né? Então, o que é que faz um crescimento não ser exponencial, ser subexponencial, né? Não é só o R é a taxa de crescimento. Então, a maioria dos modelos de compartimento, você varia o R, mas o crescimento é sempre exponencial. Então, essas medidas de mitigação, de você, né, evitar o contato, afeta a própria natureza, o próprio regime da dinâmica. Então, a gente acha que o Q
tem a ver, dá para ver, se você comparar Estados Unidos e Brasil, né, no primeiro mês, nos primeiros 40 dias, você vai ver que é igual a 1 para os Estados Unidos, porque eles demoraram mais, o Brasil se assustou, por um lado, né, porque tinha visto o que estava acontecendo, e tomou medidas mais rápidas, isso levou um Q menor do que 1. Então, a gente sabe que tem esses efeitos, né? O R é a taxa de crescimento, tem um pouco, depende um pouco do próprio local, né? Se você, por exemplo, eu dou um exemplo que no Recife, o R do Recife, no início, foi maior do que o R de Teresina. Então, é um crescimento mais rápido, então houve mais contato, não é? Mesmo que o Q seja semelhante, se você tem mais contatos por unidade de tempo, né, o R vai ser maior. Então, o Recife teve o efeito carnaval, né? Teresina, o carnaval não é tão famoso. Né? Então, o que a gente pode dizer só qualitativamente, tem certas características, né, que afetam um parâmetro e outro. Agora, realmente, o efeito específico, né, se você fizer um lockdown de 3 semanas, vai reduzir, portanto, aí realmente é muito difícil, aí você precisa ir para esses modelos onde você tem acesso à dinâmica microscópica, mas muito interessante esse comentário. Desculpa eu ter feito um comentário ainda mais longo, mas é para não perder a oportunidade. Pádua, você ia falar? Oi, assim, rapidinho uma pergunta, uma dúvida. É o seguinte, no caso desses modelos epidemiológicos, eles conservam aquela simetria que você falou, que não era muito interessante, porque os fenômenos não são necessariamente simétricos na curva? Não, aquele modelo, os modelos epidemiológicos, ele tem 2 parâmetros, essencialmente, que o Antônio Murilo pode completar, porque ele se debruçou mais sobre os modelos de compartimento, que quebram essa simetria. Certo? Então, não é verdade que a derivada vai ser simétrica em relação ao máximo, né? Que é o caso do modelo mais simples, modelo logístico. O que eles mantêm é o fato que o crescimento inicial é exponencial, sempre, né? Por isso que eles falam tanto do parâmetro R, lembra o R? Sim, sim. R0, quem assistiu a alguma palestra do Antônio Murilo vai lembrar do R0, o único parâmetro bem definido é o R0, que é a taxa de crescimento quando 100% da população, ou quase 100% está suscetível, e você coloca um infectado. Então, é o número médio de pessoas que esse infectado vai propagar numa população totalmente suscetível. À medida que a epidemia avança, aquele parâmetro R de T, que passa a ser agora não mais em T igual a 0, mas que é o que tem um pouco a ver, né, que é com a aceleração, ele não mede mais, não é mais um crescimento exponencial além, né? Se for, é só no início. Então, quer dizer que você tem um R de 1,1, você, né, 100 pessoas está contaminando 110 ou etc., não tem nenhuma justificativa quando você não tem mais o crescimento exponencial. Então, aí você tem outras maneiras de corrigir isso. Você bota os parâmetros também independentes do tempo, certo? Então, isso ajuda a ajustar as curvas, mas, em geral, esse crescimento inicial é da maneira exponencial. Complementar, Antônio? Eu quero só uma informação, um takeaway, né? Um takeaway. Um modelo de compartimento típico com parâmetros constantes, nós fizemos uma análise num artigo que foi recentemente publicado, em que a gente mostra que o modelo de Richards, que corresponde a esse modelo do BLM, fazendo P igual a 1, igual a Q, ou seja, mas com alfa diferente de 0, ele é muito próximo, tem um mapa quase exato em um modelo compartimental, com parâmetros constantes. Então, portanto, essa pergunta que você fez é assimétrico, sim. Então, modelos compartimentais elementares, né, tipo CIRD, né, botando só uma camada a mais, né, B, do CIRD, ele é essencialmente igual a um modelo do tipo Richard. Né? O mapa não é exato, mas é bem próximo. Certo. Giovanni, só uma outra pergunta, mas é coisa rápida. É o seguinte, na hora que surgem as ondas, né, que começa a vir a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda, se for o caso, eu imagino que, não sei se os dados podem dizer isso, talvez não, mas existe uma certa adaptação
do comportamento do vírus às ações que são feitas? Sim, sim, essa é a razão, né? É a razão das ondas, né? Eu sempre disse, é o acoplamento, né, vírus com a população. Então, a população toma medidas para se proteger contra o vírus, ele reduz o crescimento, né? Porque o número de casos, né? Mas fica, entre aspas, né? Fica ali esperando, procurando alternativas de reinfectar. Uhum. Quando volta, né? Há uma tendência natural e é uma discussão interessante, é o famoso, eu vou só mencionar o nome, né, que é o famoso paradoxo da prevenção, uma maneira reformulada do paradoxo da prevenção, que aconteceu em quase todos os países da Europa, né, que quando... então, houve a implantação de medidas de diversos graus, mais rígido, menos rígido, mas todos têm que tomar alguma medida, senão o prejuízo, né, o número de mortes é muito grande. E aí, quando a epidemia está sob controle, com poucos casos, pode passar semanas né, sem ter uma morte ou poucas mortes, aí é natural que a população diz, bom, já fizemos a nossa parte, a coisa está sob controle, né, então já ganhamos, né, a primeira batalha, e agora podemos relaxar. Ou algumas pessoas dizem, então agora não precisa mais. Houve um debate em vários, né? Agora que está sob controle, vamos, né? A primeira coisa é você relaxa o uso de máscara, tem que aumentar, né, o número de pessoas que podem conviver, etc. E aí o vírus vai, né, tem essa reinfecção. Aí depois, quando começa a ficar insustentável para a população, né, para as autoridades, vem novas medidas. Então, o que é difícil prever, então tem muita gente que fala, não, vou prever uma próxima onda. É muito difícil prever, porque o comportamento do vírus é até mais previsível do que o comportamento humano, né? Você não sabe como uma dada população vai reagir. A gente tem uma discussão no grupo, né? Não está ainda bem clara, mas há uma evidência, por exemplo, eu estou lançando mais um tema para discussão, que Antônio Murilo não partilha tanto dessa visão, mas é uma possibilidade de que esses países que têm uma segunda onda mais anômala, ou seja, que ela recomeça quando já estava muito alta, a segunda onda tende a não ser relativamente, não tão forte quanto a primeira, ou tão mais forte, né? Quando você pega um país, depois entra no modo interno, eu posso dar alguns países, mas em particular entre a República Tcheca, né? Sei lá, Tchequia, teve um controle excelente, né? E hoje é o país que tem o maior número de óbitos por 100 mil, né? Então, houve todo um debate, já está sob controle, não precisa mais usar máscara, né? Já temos, então, talvez não precisasse. O paradoxo da prevenção é dizer que não precisava já que a primeira onda não foi tão forte, esse foi um debate sério, não precisava de medidas tão rígidas, está entendendo? Uhum. Esse é o debate que, né, você foi tão bem sucedido que as pessoas começam a duvidar se esse sucesso se deveu às medidas. Talvez não precisasse ter tantas medidas assim, porque o efeito não foi tão grande. Então, tudo isso, né, tem essa dinâmica complexa da população, de opiniões, aí precisa a Adalto fazer um modelo de opiniões, né, da maioria, etc., não sei. E aí as pessoas, naturalmente, independente das recomendações das autoridades, vão relaxar. Aí o vírus propaga, né? Então, só aproveitando a deixa, o que dá para perceber com esses modelos, né? Está tudo nos dados, mas você precisa de modelos para confiar nos dados, né? Na minha visão, os modelos emprestam, né, uma confiabilidade às análises. É que você começa a ver, né, evidências quando a curva é sempre decrescente na primeira onda, né? Aí tem aqueles regimes, aceleração decrescente, depois é a segunda, terceira derivada decrescente, etc. Quando você começa a ver um comportamento diferente do que você esperaria pelo modelo, eu fazia isso com Teresina, né? Quando foi no início de novembro, eu disse, olha, era para decrescer mais rápido, não está decrescendo, não estava subindo, mas não estava decrescendo tão rápido. Olha, eu falava para o Firmino e para a equipe dele, fiquem atentos. Não dizia assim, mas a sinalização era essa, porque não
Então, já era alguma coisa que estava acontecendo ali, as pessoas, né, com um debate muito grande, as pessoas vão relaxando, e tem que relaxar mesmo, porque... e aí o vírus começa a crescer. Então, é esse interplay que é muito difícil você modelar, né? Assim, a priori, né, antecipar o que vai acontecer. Mas, sem dúvida, é exatamente o que você falou. Obrigado. Pedro Hugo, está na fila, professor, a palavra é sua. Opa, Giovanni, agradecer pelo seminário, muito bom. Obrigado, Pedro. E a pergunta vai um pouco também na linha da questão da interpretação dos parâmetros, né? E aí eu fiquei me perguntando assim, de alguma maneira, além da questão da dinâmica das pessoas, né, das razões sociológicas, de como se comportar e tal, mas, por exemplo, consegue capturar alguma coisa sobre as variantes? Foi uma pergunta que eu fiquei na minha mente, certo? Se é possível, em algum momento lá, identificar que as ondas também estão associadas a isso, né? Formações biológicas mesmo. Uhum. Essa é uma pergunta que eu sabia que ia surgir, e vou dar uma meia resposta, já vou repassar para o Antônio Murilo, que ele tem refletido mais sobre as novas variantes. Eu acho que, se de fato, né, porque há ainda uma evidência, né, de que as novas variantes, de fato, se propagam mais rapidamente, então isso, por exemplo, afetaria o R, né? Porque o R tem essa escala de tempo envolvida. Eu quero crer que outros parâmetros, como aqueles expoentes, o Q, por exemplo, né, os outros ainda, a simetria, um pouco mais difícil de interpretar, mas o Q e o P, que controlam o início e o final, claro que depende sempre do sistema acoplado, mas talvez eles tenham eles sejam mais fáceis de atuar sobre ele a partir do comportamento da população, restringindo o movimento. É uma impressão que eu tenho. Não temos análise, né? Não aplicamos esse modelo a diferentes cepas separadamente, né? A gente só faz para os dados gerais. Mas o Antônio pode completar, porque algumas pessoas tentaram fazer isso com outros modelos. Então, eu acho que, no caso dos modelos de crescimento, aquele parâmetro R, por exemplo, é que dá essa escala de tempo, quão rápido, né, ele vai se propagar, claro que depende também da matriz, né, populacional em que ele vai se propagar, mas eu acho que ali reflete um pouco sobre isso. Então, se de fato for isso mesmo, porque, veja, o SEMA é tão complexo que eu, pessoalmente, aí nós temos um debate na nossa rede, não estou plenamente convencido de que as novas variantes têm um efeito estatisticamente tão significativo. Ainda tenho dúvida em relação a isso. Por quê? Porque quando você olha, eles acontecem acoplado com essa relaxação, né? O relaxamento das medidas, né? Então, você fazer esse desentengle, né? Separar o que é a capacidade de propagação mais rápida, né? A contaminação, do que é da matriz subjacente, né, que permitiu isso, é mais difícil. Há evidências de que algumas das novas cepas são, de fato, têm um parâmetro, seria o beta, talvez, naquele outro modelo, o nosso R, né, maior, que vai se propagar mais rápido. Mas os aí a minha interpretação, comparando, você tem que comparar vários países, que o efeito das ondas, aí eu acho que o efeito das cepas é bem menor, a ocorrência, pelo menos. A intensidade a gente pode debater se ela poderia ter sido mais intensa, mas a ocorrência, eu acho que é, sobretudo, o efeito da dinâmica populacional, porque aconteceu em outras, né, aconteceu, eu falei na gripe espanhola, se você olhar para a Europa, a segunda onda aconteceu com as variantes residentes, né, a terceira onda se especula que a terceira onda, né, que já acontece na Itália, na França, a Alemanha já tem a sinal da terceira onda, seja, sobretudo, devido à variante que foi primeiramente identificada no Reino Unido, né? Mas a segunda onda não dá para colocar a culpa na variante, né? Foi a variante que já existia, né? Na Alemanha, claramente, né? Aí relaxou. Então, eu acho que a ocorrência em si é, sobretudo, essa parte sociológica que você mencionou, né? Como as pessoas reagem ao problema, né? E a intensidade, aí, eu acho que pode sim ter uma componente, mas eu quero até ouvir também a complementação do Antônio Murilo, que ele tem pensado mais sobre as novas cepas. Eu queria realmente falar
comentar sobre isso. Isso é um debate. O Modistev é importante, né? Que se sabe que o Modistev não tem pensamento único, né? E é por isso que ele é tão bem sucedido, né? Eu acho, né? Assim, do ponto de vista de ter juntado tantas pessoas, né? De motivações, backgrounds diferentes, e a gente está aí juntos há um ano, né? Interagindo sem nenhum contato físico, né? Mantendo a distância regulamentar de mais de 2 metros, né? Bem mais de 2 metros. Mas já tivemos até festas virtuais e tudo, aniversário comemorado, né? Mas vamos lá, vamos à resposta. Eu tenho pensado muito na dinâmica das variantes, e o meu pensamento é diferente do Giovanni, e ela é em base, em parte, né, por causa do que ocorreu em Manaus. Eu li com um pouco mais de detalhe do que aconteceu em Manaus, porque eu fiquei... Na época, eu estava muito interessado em saber os limites deste modelo em que a gente usa a densidade beta, né, o modelo BLM, que a gente usa a densidade beta. A densidade beta, ela já é a beta generalizada, e ela, num certo sentido, em teoria de probabilidade, você começa com o modelo logístico, né, que tem os parâmetros P, Q, alfa iguais a 1, e depois vai colocando isso já é a densidade beta, né, no seu caso mais elementar, e depois você vai generalizando e chega no máximo. Isso é a generalização máxima da classe beta. Então, a pergunta, quando eu li o fenômeno em Manaus, em particular a segunda onda em Manaus, era... Na época, a gente estava pensando como fazer um modelo de múltiplas ondas, e já havia muitas evidências, né, de que... E se podia ou não usar ainda a classe beta, ou seja, colocar parâmetros dependentes do tempo da classe beta, que foi o que a gente acabou de fazer, fazendo, porque foi o que funcionou, tá? Mas Manaus é um caso interessante. Deixa eu dizer por que é um caso interessante. Em Manaus, o nível de relaxamento foi tão grande, que acredita-se, epidemiologistas já estabeleceram essa opinião, que a imunidade de rebanho foi atingida, ou seja, mais de 70%, 80% da população foi contaminada por conta da interação mesmo, da interação sem controle. E isso fez com que a dinâmica seguisse o seu curso. E qual é o curso natural? Pegando o modelo mais simples, é que o número de infectados ativos, portanto, contaminando, começa a reduzir, porque a probabilidade de ele encontrar uma pessoa suscetível vai diminuindo, porque a população está ficando toda infectada e a mesma cepa não tem mais efeito nenhum. Isso não aconteceu em nenhum país da Europa. Então, Manaus é especial, e por isso tem artigos, né, que estudam com muito detalhe esse fenômeno em Manaus. Quer dizer, ele atingiu a imunidade de rebanho, a curva caiu e seguiu praticamente a teoria, né? A teoria limpa, a teoria sem intervenção política humana, de lockdown e todo o resto. É o vírus agindo numa população, sem reação da população. E aí aparece a P1. Por que aparece a P1? O vírus está sempre mutando, né? Buscando a reprodução dele não é perfeita, né? Sempre tem algum defeitinho aqui. E no caso do B1 foi a proteína chamada spike, que ela ela é usada, né, no processo de reconhecimento do sistema imunológico, e reconhecendo essa proteína que o sistema imunológico age sobre o vírus e consegue dar a sua resposta, né, que pode uma pessoa com um bom sistema imunológico funcionando bem, uma pessoa jovem, por exemplo, a primeira cepa bastava ser uma pessoa jovem. Ela, uma criança, por exemplo, né, e aí não tem nada, né, é uma gripezinha mesmo, certo? Ou nada, ou não sente nada, é o assintomático, certo? O sistema imunológico humano, ele é capaz de lidar com o Covid. Há aqueles casos, né, que é uma fração da população, não é pequena, né, para a gente considerar desprezível, mas há uma fração em que a carga viral é tão alta que o sistema imunológico não dá conta e essas pessoas vão no chamado estado grave da doença. Mas o que aconteceu em Manaus é que as mutações que estão sempre acontecendo começaram a ter um host, né, um Petri dish, né, uma placa de Petri, em que o ambiente era já um ambiente em que o vírus podia fazer a mutação contra um sistema imunológico treinado. Certo? Então, o vírus, em vez de estar jogando contra, aí fazendo analogia futebolística, times amadores ou sub-20, estava jogando contra profissionais bem treinados. E aí ele foi ficando bom. Foi ficando bom. E quando emergiu a P1, ela já foi seleção natural, ela já apareceu com capacidade de produzir carga viral alta
na população que, em princípio, tinha capacidade de defesa. O que isso implicou? Que em todas as faixas etárias, a P1 passou a produzir efeitos de driblar o sistema imunológico. E aí, nesse sentido, o número que foi tirado de Manaus foi da ordem de 60%. Eu tenho mantido esse número na minha cabeça, mas ele pode até estar mudando, porque as novas variantes estão aparecendo e cada estado brasileiro vai dando oportunidades, né, petri dishes diferentes, né, para esse vírus fazer o seu jogo. E aí, num certo sentido, veja, se esse número, 60% de reinfecção, se esse, quer dizer, gente que teve a primeira cepa, tendo a segunda, certo? Esse aqui é o 60%. Se fosse 100% esse número, nós teríamos uma nova epidemia começada do zero, um novo vírus, completamente diferente do anterior. Seria uma nova, tinha que chamar de outro nome a doença, certo? E aí você começaria realmente do zero. Aí, claramente, esse modelo beta não ia poder ser adaptado da forma como a gente está fazendo, certo? Fazendo simplesmente jogar seria um outro modelo, talvez um modelo, nós tínhamos até uma discussão dentro do grupo, de um modelo de ondas independentes. Esse modelo acabou ficando complexo. Ela é relativamente simples de fitar, mas ele era complexo de justificar. Porque por que ondas independentes? Né? Quer dizer, a primeira onda não tem nada a ver com a segunda, não é o mesmo vírus, não. Então, por conta disso, esse modelo de ondas independentes acabou ficando em segundo plano para a gente. Mas, num caso em que esta proporção de reinfectados é muito alta, esse modelo de ondas independentes ele começa a ter uma validade maior, certo? E você realmente... E eu cheguei a ver na imprensa algumas pessoas comentando isso com respeito ao AP1, né, que é como se fosse uma nova epidemia. Começou tudo de novo, é uma nova epidemia. Então, eu não diria que a segunda onda ela em Manaus, com certeza, ela foi causada pelo P1. Isso pode ser... Estudos estabeleceram isso, certo? Manaus atingiu, para todos os efeitos práticos, a imunidade de rebanho. E aí, de repente, uma segunda onda. De onde veio essa segunda onda? O restante dos suscetíveis não seriam capazes de produzir uma segunda onda tão intensa. Ela foi absurdamente intensa, a segunda onda de Manaus. Muito maior do que a primeira. Como é que explica isso? Né? Então, aí é a P1. P1 ele tem um beta maior, ou seja, o beta é a probabilidade de transmissão por unidade de tempo. Então, ele transmite mais. Ele tem um R0, aí a gente pode falar de R0, que é uma nova epidemia, né? Ele tem um R0 que é 2 vezes maior do que o outro. O período em que a pessoa permanece infectada e transmitindo é também maior. Tudo é mais ou menos da ordem de 2, entre 2 e 3. Então, ele é um vírus. E ele leva... ele tem uma carga viral mais alta, então leva as pessoas a estados mais graves e pessoas mais jovens. Certo? Então, houve uma transferência da letalidade para a faixa etária mais baixa. Então, o P1 é diferente, certo? São 92 cepas aí que tem no Brasil, divulgado aí pela Anvisa, mas a P1 é diferente. Curiosamente, a P1 não está ainda, até um mês atrás, essa é a minha informação, ela não é ainda predominante no Nordeste. Mas onde a P1 entrou, ela tomou conta. As outras variantes vão ficando minoritárias. Porque a P1 é tão mais transmissível, ela é tão mais intensa, que ela acaba dominando a população. Então, essa pergunta é interessante, porque eu acho que, pelo menos, se a gente tivesse que modificar, no sentido de tornar mais detalhista, né, esse modelo de crescimento, colocar, pelo menos, novas variantes, o efeito das variantes e a possibilidade de ela levar a epidemias independentes, né? Superposição de epidemias, por exemplo. Mas depender dessa fração que eu falei, certo? Se essa fração é 10%, 5%, 15% de reinfectados, aí realmente não faz sentido, né? Eu concordaria com o Giovanni nessa interpretação dele, que as variantes não são importantes. Mas isso aí seria um dado epidemiológico. Poderíamos ter um modelo com dois modelos de crescimento, né? Em que a gente tivesse, acoplasse, né? Se ela D seria D1 mais D2, e cada um tivesse a sua dinâmica e pudesse, então, ter... Um seria dividido a cepa P1 e a restante, né? Certo? O restante, a sopa das outras. Então, isso poderia ser feito. É isso aí. Obrigado. Se eu puder ter direito à tréplica, Anderson. Vou aproveitar, vou pedir da Adalto para fazer a pergunta e você já responde. Pronto, tudo no obrigado, meio do caminho. obrigado. Uma palavra só. Adalto. Opa, Giovanni. Prazer. Excelente seminário, muito bom.
Mas é o seguinte, é próximo do que o pessoal está discutindo, né? Mas eu estava aqui, que tipo de contribuição vocês acham que podem dar? Tem duas coisas. Uma sobre o risco de essa epidemia se tornar endêmica, né? Porque quando você mostra lá o início da segunda onda, quando a primeira está acabando, né? Dá a impressão que se você tiver um estoque, né, de infectados, né, você pode começar tudo de novo, né? Então, se vocês têm alguma, né, chances de ver né, qual é a probabilidade de essa epidemia se tornar endêmica. E a outra, se é possível incorporar, por exemplo, o efeito da vacina e, portanto, definir uma estratégia ótima para a vacina. Ok, obrigado, Adalto, pela pergunta. Eu acho que a melhor resposta seria lhe convidar a participar da Rede Mod Interbis, porque são dois temas que nós estamos discutindo, né? Por exemplo, a questão da vacina já vem discutindo há algum tempo de como incorporar no modelo. Essa talvez seja a resposta mais simples de dar, né? Ou a pergunta mais simples de... Como a gente já não temos nada além dessas discussões, né? Como o Antônio Murilo falou, é uma discussão interminável lá na rede, porque alguém lança uma ideia, o outro critica, o outro vê a possibilidade, vamos explorar assim, não, vamos tentar de outra forma. Na vacina, é algo que a gente já é o nosso, eu sempre digo, é o nosso próximo artigo, ainda não está sendo, não temos o modelo ainda. Uma maneira que eu pensei de como incorporar isso, nós temos os parâmetros, pergunta do Antônio de Pádua, certo? Os parâmetros ali, então vamos ter que mexer no R, vamos ter que mexer no Q, talvez nos demais, esses são os nossos parâmetros epidemiológicos, de alguma forma a gente quer refletir, né, a imunização exógena, vamos dizer assim, que não foi pela infecção, alterando, dando uma dinâmica aos parâmetros, uma coisa que eu pensei, mas são só ideias, era se a gente fizesse, uma outra coisa em discussão, fornecesse uma estrutura etária a esses modelos. Né? Muitos desses modelos de compartimento, né, tem as diversas classes, aqueles parâmetros beta-gama, taxa de um infectado, de um suscetível virar infectado, etc., ou de recuperação, o gama, são diferentes de acordo com a idade. Né? Então, na média, né, os jovens são mais resistentes. Então, há vários modelos que dividem a população em grupos etários e atribuem parâmetros diferentes, aí vem toda aquela complicação de muitos parâmetros para você... Uma coisa que a gente podia fazer era fazer uma certa... dar essa estrutura etária e dizer que há uma certa percentagem de imunização dos grupos, né, porque tem que começar pelos mais idosos, né, porque é por onde começa, e tentar calibrar os parâmetros, talvez o parâmetro R e um outro, ou dar uma dinâmica, né, veja que tem um modelo de duas ondas, os parâmetros estão variando, então você pode dizer, não, a partir de um certo ponto, começou a haver uma certa taxa de vacinação, então esse parâmetro vai subir ou vai decrescer, dependendo daquele K, né, que é o platô vai diminuir, porque você aumentou a taxa de imunização, essas pessoas não vão contribuir mais. Então, a resposta simples é que sim, é possível. Agora, como fazer na prática e como fazer este link um pouco mais quantitativo com a vacinação é um pouco mais difícil, mas é algo que nós temos pensando. Sobre a parte da endêmica, sim, é possível, há todo um debate, né, e até um debate, inclusive, na Organização Mundial da Saúde, nas autoridades, também nos pesquisadores, qual vai ser o final dessa epidemia, né, se ela vai virar um vírus endêmico, né, que todo ano a gente vai ter que se vacinar, e não vai... ou se não, algumas pessoas defendem que eles poderiam ser extintos, né? A Nova Zelândia faz campanha para que o mundo deveria se preocupar em tentar fazer a eliminação do vírus. É algo que a gente poderia analisar. Aí você é a mesma coisa. Uma coisa que eu penso, né? Mas por enquanto são só ideias, Antônio Murilo tem outras ideias de como ver o resultado final da epidemia, uma medida de entropia que ele pode
comentar, é você ter um termo extra, né? Porque como está, ele de alguma forma, ou pela imunização natural ou pela imunização, pela vacinação, a epidemia vai se extinguir naqueles modelos simples. Então, você tem que colocar um termo de forcing, né? Que faça com que, externo, com que ela, né, pode ser sazonal ou não, de forma que quando ele está ou pode ser nos parâmetros, ou pode ser até um segundo termo, que daria esse lado mais endêmico, em que o negócio nunca vai a zero, né? Tem sempre uma derivada positiva ali, que ele pode retornar. Então, o que eu quero dizer, vejo que não é uma resposta clara, mas o que eu quero dizer é que esses modelos têm espaço, né, tem room para você incluir esses efeitos, só tem que saber como, qual é a melhor maneira, né? Até na segunda onda foi difícil a gente ver qual era a melhor maneira, e, infelizmente, conseguimos essa. Então, eu acho que há, sim, e são coisas que estão em discussão, mas, infelizmente, nada concreto. Se Antônio Murilo quiser completar também, que são... Eu gostaria, né? Porque eu estou interferindo muito, desculpe, eu estou exagerando nas intervenções, mas é que isso é um debate, né? Tem muita coisa... Eu adoro quando aparece assim um grupo, né, que questiona, que coloca, porque essas perguntas a gente faz, esse debate existe lá dentro do Modintev também, e a gente não tem a mesma opinião sempre, né, certo? Não é um grupo monolítico, né? É um pouco da dinâmica evolutiva, né? A ideia que funcionar melhor ganha vantagem. Tem que estar, exatamente, tem um darwinismo lá, né, na construção do modelo. Mas veja, Adalto, é muito, muito interessante isso que você colocou. Isso porque eu tenho uma visão, né, assim, meio pessimista, né? O Giovanni é mais otimista nesse aspecto. Sou mais realista. Eu acho que essa epidemia não vai se extinguir. Ela vai ter um assintótico endêmico, como você colocou, ou seja, um I estrela, né, um ponto fixo de I, ele ser finito, não nulo, e não, ao contrário do modelo CIR, né, padrão, que ele vai para zero, né? Então, isso vai acontecer pelas razões que eu mencionei na minha fala anterior, né? Quer dizer, você cria uma imunidade causada pela vacina ou natural. Essa imunidade pode vir, levará as pessoas a produzir um relaxamento em seu comportamento muito antes do que deveriam. Só lembrando, uma vacina, essa de 2 doses, você só está realmente imunizado, ou seja, não estará transmitindo o vírus 14 dias a 15 dias, vamos aproximar, meio mês, né? Meio mês depois de você ter tomado a segunda dose. Mas as pessoas já... tem até um nome esse efeito, né? As pessoas já começam a agir como se estivesse imunizada. Às vezes, logo depois da primeira. Saiu do centro de vacinação e já vai logo para o shopping center, vai para as praias, né? As praias lotadas que a gente tem visto nos finais de semana, quando não é proibido explicitamente pelo governo ou a autoridade local. E esse comportamento o cara ainda está transmitindo, ele não sabe, né? Não está consciente disso, né? Mas ele está ainda transmitindo, ainda está contraindo o vírus, ainda está transmitindo, ele não está imunizado de nenhuma forma. E isso vai dando aquele petri dish que eu falei, né? Certo? Isso vai produzindo num ambiente diferente de uma pessoa que já foi vacinada. Isso vai dando um treinamento ao vírus. O vírus vai sendo treinado com aquelas pessoas vacinadas. Então, esse processo que, em parte, é a dinâmica humana, o comportamento humano, né, leva a isso. Tem a fadiga pandêmica que o Giovanni mencionou, né? As pessoas se cansam. Não quero mais ouvir falar de... Né, quem participa de grupos WhatsApp já deve ter visto esse tipo de reação, né? Você chega a um ponto que não, Covid é proibido. É proibido falar de política, de futebol, religião, mulher e Covid, certo? São os temas proibidos. Fale de qualquer outra coisa. Você é um grupo de, sei lá, tênis de mesa, certo? Fale de qualquer coisa, mas não fale desses temas. E aí acaba gerando esse comportamento que é para o time do vírus, né? Ajuda o time do vírus, não é ajuda ao time dos humanos, né? Que a gente quer que vença, né? Certo? Nunca 7-1 aqui, não, né? Certo? Vamos pelo menos fazer 2 gols. Então, se vai ser endêmico lá no assintótico, é a minha aposta, mas eu não quero estar certo, né? Eu prefiro estar errado nessa aposta. Mas é o que eu estou achando. Então, modelos para isso é possível. A gente está agora entrando numa fase em que a gente está fazendo retratos de fase, né? Ficou meio pleonástico, né?
A gente está fazendo retratos de fase, querendo entender a epidemia do ponto de vista do que acontece numa análise qualitativa, não mais apenas quantitativa, certo? Não fazer um fit perfeito lá da dinâmica, não. Vamos olhar quantos pontos fixos tem. É endêmico ou não é? Responder coisas assim, né? Certo? A vacina vai produzir uma solução mesmo definitiva, vai erradicar o vírus, ou ele vai ficar aí como o vírus da gripe. Não estou dizendo nem que é uma coisa ruim. Se ele ficar fraquinho, virar uma gripezinha, se a gente conseguir pelo menos fazer aquela gripezinha, e a gente ficar ganhando de 1-0 todo ano, tá bom, né? Certo? Não é isso? Eu vou só complementar aí rapidamente, é que eu acho que esse é o cenário mais provável, né? Porque quando você olha outras epidemias, outros vírus, né? Então, é a ideia que o vírus, né? Volto um pouco rapidamente, não vou discutir muito sobre as novas cepas, mas o que vai acontecer, provavelmente, é que ele vai ficando menos letal também, certo? E, então, ele pode ficar, vai ser difícil erradicá-lo, porque é difícil, num mundo interconectado como o nosso, a Nova Zelândia vai ter que abrir uma hora, e mesmo com passaporte de vacina, o vírus vai voltar para lá, não tem a mínima dúvida, né? Agora, não vai, como eles têm uma capacidade de resposta mais rápida, mas conseguir realmente, eu acho que a Suécia já abdicou desde cedo, acho que é impossível, vamos ter que controlar, né? E se ficar mais, eu acho que vai ficar mais fraco, então, nesse sentido, as novas cepas vão contribuir para isso. Não é verdade sempre, e aí é o meu contraponto ao que o Antônio Murilo falou, que o fato de você ter mais cepas significa que elas vão ficando cada vez mais agressivas, mais letais. Pode ser o contrário, né? Elas podem até se propagar mais rápido, né? Porque é um mecanismo, mas pode perder a letalidade. Então, nesse sentido, o final pode ser mesmo o vírus da gripe. Se imagina que o vírus da gripe já foi como esse, né? O SARS-CoV-2. No passado, sei lá, 100 anos atrás, não sei quantos anos atrás, quantas gerações atrás, e vai perdendo. Então, eu acho, Adalto, que nesse eu compartilho com a opinião com o Murilo, que no momento o cenário mais provável é que ela fique como um vírus endêmico, mas com um grau de letalidade muito baixo, de forma que talvez seja necessário fazer vacinações anuais, mas a vida vai, em algum momento, vai voltar a um certo grau de normalidade, né, como a gente consegue conviver com o vírus da gripe e outros semelhantes. Ok, obrigado, obrigado, Murilo. Eu sou mais otimista nesse aspecto. Bom, pessoal, eu vou agradecer ao Giovanni, ao Murilo aí pelos seus comentários, né? Daqui a um ano eu convido o Antônio Murilo e o Giovanni para a gente discutir, lembrem, aí daqui a um ano, lá em abril do ano que vem, vamos fazer um conjunto, aí a gente convida vocês dois novamente para dizer o que aconteceu e a gente, né, ver se bateu as respostas. Eu queria só já está aceito o convite, agradeço. Agradecer ao Francisco, né, lá da Universidade Federal do Sergipe, que está aqui também com a gente, né? Valeu, Anderson. Um abraço. Obrigado. Pessoal, boa noite para todos e todas que ficaram aqui até agora. Agradeço novamente a Giovanni. Muito obrigado pelo seminário. Pessoal, então, até a próxima e uma boa noite para todos e todas. Até mais. Boa noite. Um abraço, Giovanni. Obrigado, Adalto. Foi um prazer rever. Obrigado. Um abraço. Tchau. Tchau. Valeu, muito bom seminário.